O Livro dos Médiuns, Parte 2 das Manifestações Espíritas, Capítulo 4 da Teoria das Manifestações Físicas. Temas abordados: movimentos e suspensões, fluidos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Questão 72. Demonstrada, pelo raciocínio e pelos fatos, a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria. Trata-se agora de saber como se efetuará essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos, dando-nos outra explicação muito diversa, pela qual longe estávamos de esperar, os espíritos a combateram, constituindo isto uma prova de que a teoria deles não era efeito da nossa opinião. Ora, essa primeira ideia todos a podiam ter, como nós, quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Sem dificuldade se reconhecerá quanto é superior à que esposávamos, se bem que menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que, com a nossa, não encontravam explicação satisfatória. Questão 73. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que, em casos de aparição, se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos e transportá-los, julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse e que à força de braço é que ela se erguia no espaço. Mas, então, sendo assim, que necessidade havia de médium? Não pode o espírito atuar só por si, porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do seu movimento, ou que mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém, que primeiro falem os espíritos a quem interrogamos sobre esta questão. Questão 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Muitos outros depois as confirmaram. Pergunta 1. Será o fluido universal uma emanação da divindade? Resposta: não. Pergunta 2. Será uma criação da divindade? Resposta: tudo é criado, exceto Deus. Pergunta 3. O fluido universal será ao mesmo tempo elemento universal? Resposta: sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Pergunta 4. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? Resposta: é o seu elemento. Pergunta 5. Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Resposta: para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. No vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais fluido magnético animal. Pergunta 6. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Resposta: não, esse fluido apenas anima a matéria. Pergunta 7. Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito, parece que, neste, ele se acha como num estado de condensação, que o aproxima, até certo ponto, da matéria propriamente dita? Resposta: até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado, conforme os mundos. Pergunta 8. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Resposta: combinando uma parte do fluido universal com o fluido que o médium emite, próprio àquele efeito. Pergunta 9. Será com os seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Resposta: esta resposta ainda não te levará até onde desejes. Quando, sob as vossas mãos, uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida factícia.
Assim preparada a mesa, o espírito atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem o elemento que o ligue à matéria. Esse elemento, que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter me explicado muito claramente para ser compreendido. Nota: chamamos atenção para a seguinte frase, primeira da resposta acima. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. O espírito compreenderá perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última e alude ao nosso pensamento que, com efeito, esperava por outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira por que o espírito obtém o movimento da mesa. Pergunta 10. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio são inferiores? Estão e sob as ordens? Resposta: são-lhe iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Pergunta 11. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos deste gênero? Resposta: os que produzem efeitos desta espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Pergunta 12. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles. Mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado que o quisessem? Resposta: os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores. Nota: já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos, experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Esta grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Pela mesma razão é que um homem de sociedade, habituado aos trabalhos da inteligência, transino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados, como faz um carregador. Nele, a matéria é, de certa maneira, menos compacta, menos resistentes os órgãos a menos fluido nervoso, sendo o perispírito, para o espírito, o que o corpo é para o homem, e como a sua maior densidade corresponde menor superioridade espiritual, essa densidade substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe, sobre os fluidos necessários às manifestações, um poder maior do que o de que dispõem aqueles cuja natureza é mais etérea. Querendo um espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre nós fazem as pessoas delicadas, chama para executá-los um espírito do ofício. Pergunta 13. Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira deste fluido envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito e é ainda por meio deste fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim. Resposta: quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa, que se move debaixo das vossas mãos, vive como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este quem a impele, como faz o homem com o fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta com o esforço do seu braço, é a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito.
Pergunta 14. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Resposta. Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para dar vida à mesa. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação e, às vezes, antes que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. Pergunta 15. Pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Resposta. Pode atuar à revelia do médium. Era isto dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas sabem os espíritos, como de uma fonte, o fluido animalizado de que necessitem. Assim é que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso, o que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. Pergunta 16. Animada. Atua a mesa com inteligência? Pensa. Resposta. Pensa tanto quanto a bengala com que fazes um sinal inteligente, mas a vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem, em si mesma, capacidade de pensar, nem de crer. Nota. Muito a miúde, na linguagem usual, servimos-nos de uma expressão análoga. De si, de uma roda que gira velozmente, que está animada de um movimento rápido. Pergunta 17. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Resposta. O espírito é a causa, o fluido, o instrumento, ambos são necessários. Pergunta 18. Que papel, nesse caso, desempenha a vontade do médium? Resposta. O de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido. Pergunta 18a. É sempre indispensável a ação da vontade? Resposta. Aumenta a força, mas nem sempre é necessária, pois que o movimento pode produzir-se contra e apesar dessa vontade, e isso prova haver uma causa independente do médium. Nota. Nem sempre o contato das mãos é necessário para que um objeto se mova. As mais das vezes, esse contato só se faz preciso para dar o primeiro impulso, porém, desde que o objeto está animado, pode obedecer à vontade do espírito sem contato material. Depende isto ou da potencialidade do médium ou da natureza do espírito. Nem sempre mesmo é indispensável um primeiro contato, do que são provas os movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém cogitou de provocar. Pergunta 19. Por que é que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito e não tem todos os médiums o mesmo poder? Resposta. Isto depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. E flui também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que encontram nele a força fluídica necessária. Dá-se com esta força o que se verifica com a dos magnetizadores, que não é igual em todos. A esse respeito, há mesmo pessoas que são de todo refratárias, outras com as quais a combinação só se opera por um esforço de vontade da parte delas, outras, finalmente, com quem a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente que elas nem dão por isso e servem de instrumento a seu mau grado, como atrás dissemos. Vede aqui adiante o capítulo sobre as manifestações espontâneas. Nota. Estes fenômenos têm, sem dúvida, por princípio o magnetismo, porém não como geralmente o entendem. A prova está na existência de poderosos magnetizadores que não conseguiram fazer que uma pequenina mesa se movesse e na de pessoas que não logram magnetizar ninguém, nem mesmo uma criança, as quais, no entanto, basta que ponham os dedos sobre uma mesa pesada para que esta se agite. Assim, desde que a força mediúnica não guarda proporção com a força magnética, é que outra causa existe. Pergunta 20. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiums? Resposta. Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiums no sentido que se atribui a esta palavra. Mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. Nota.
Sucede com essas pessoas o que ocorre com os sonâmbulos, que podem operar com ou sem o concurso de espíritos estranhos. Veja-se, no capítulo dos médiuns, o artigo relativo aos médiuns sonambúlicos. Pergunta 21. O espírito que atua sobre os corpos sólidos, para movê-los, se coloca na substância mesma dos corpos ou fora dela? Resposta: dá-se uma e outra coisa. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculos para os espíritos. Em tudo eles penetram. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Pergunta 22. Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Resposta: tanto quanto dos braços para levantar a mesa. Sabes perfeitamente que nenhum martelo tem o espírito à sua disposição. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. Pergunta 23. Concebemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro, mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na massa instável do ar? Resposta: pois que é possível atuar sobre a matéria, tanto pode-lhe atuar sobre uma mesa como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com quaisquer outros ruídos. Pergunta 24. Dizes que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto, em certas manifestações visuais, aparecerem mãos a dedilhar um teclado, a percutir as teclas e a tirar dali sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos. E não é também direta e real essa pressão, quando se faz sentir sobre nós, quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele? Resposta: não podeis compreender a natureza dos espíritos nem a maneira por que atuam senão mediante comparações, que de uma e outra coisa apenas vos dão ideia incompleta, e errareis sempre que quiserdes assimilar aos vossos os processos de que eles usam. Estes, necessariamente, hão de corresponder à organização que lhes é própria. Já te não disse eu que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, que anima de uma vida factícia? Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato as movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão. Ele as anima, como faz com a mesa e as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e tangem as cordas do piano. Em tudo isto uma coisa ainda se dá, que difícil vos será compreender, é que alguns espíritos tão pouco adiantados se encontram e, em comparação com os espíritos elevados, tão materiais se conservam que guardam as ilusões da vida terrena e julgam obrar como quando tinham um corpo de carne. Não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem, mais do que um camponês compreende a teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como é que tocam piano e vos responderão que batendo com os dedos nas teclas, porque julgam ser assim que o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, se bem lhes resulte da ação da vontade. O mesmo ocorre quando se exprimem por palavras. Nota: destas explicações decorre que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós outros homens produzimos, mas por meios apropriados à sua organização. Algumas forças, que lhes são próprias, substituem os músculos de que precisamos para atuar, da mesma maneira que, para um mudo, o gesto substitui a palavra que lhe falta. Pergunta 25. Entre os fenômenos que se apontam como probantes da ação de uma potência oculta, alguns há evidentemente contrários a todas as conhecidas leis da natureza. Nesses casos, não será legítima dúvida? Resposta: é que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Cada dia que se passa desmente os que, supondo tudo saberem, pretendem impor limites à natureza, sem que por isso, entretanto, se tornem menos orgulhosos. Desvendando-lhe incessantemente novos mistérios, Deus adverte o homem de que deve desconfiar de suas próprias luzes, porquanto o dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida.
Não tendes todos os dias, sob os olhos, exemplos de corpos animados de um movimento que domina a força da gravitação? Uma pedra atirada para o ar não sobrepuja momentaneamente aquela força? Pobres homens, que vos considerais muito sábios e cuja tola vaidade a todos os momentos está sendo desbancada, ficais sabendo que ainda sois muito pequeninos. Questão 75. Estas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade. Delas ressalta, como ponto capital, que o fluido universal, no qual contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, agente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. Condensado, esse fluido constitui o perispírito, o invólucro semimaterial do espírito. Encarnado o perispírito se acha unido à matéria do corpo, estando o espírito na erraticidade, ele se encontra livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido, e é isso, propriamente falando, o que constitui o médium de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação, donde os médiums mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Questão 76. Façamos uma comparação. Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância, quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto, aí preciso um intermediário, posto sob a sua direção, uma vara, um projetil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto, se esta não for tocada, não se moverá. O pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não pode sobre a vara sem o corpo. Atua sobre o perispírito por ser esta a substância com que tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos tomam a vara e a vara bate no ponto visado. Quando o espírito não está encarnado, faz-se mistério um auxiliar estranho, e este auxiliar é o fluido, mediante o qual torna ele o objeto, sobre que quer atuar, apto a lhe obedecer à impulsão da vontade. Questão 77. Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito o tome, empurre e suspenda, como faríamos com a mão. O espírito satura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médium, e o objeto, momentaneamente vivificado desta maneira, obra como faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito, pois que o fluido vital, que o espírito, de certo modo, emite da vida factícia e momentânea aos corpos inertes, pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital, segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se, em vez de uma mesa, esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos, como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, ter-se-ão estátuas falantes. Quanta luz esta teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica. Questão 78. Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas, sem ponto de apoio, é impossível, por ser contrário à lei de gravitação. Responder-lhes-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova. Em segundo lugar, que, sendo real o fato, pouco importa contraria-lhe todas as leis conhecidas.
circunstância que só provaria uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles a aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que despiram a veste terrena, em vez de o ser por espíritos que ainda trazem essa veste e têm assento na academia. De modo que, se o espírito de Arago, vivo na terra, houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados, mas, desde que vem do espírito de Arago, morto é uma utopia. Por que isto? Porque acreditam que, tendo Arago morrido, tudo que nele havia também morreu. Não temos a presunção de os dissuadir, entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes resposta, colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, abstraindo, por instante, da teoria da animação factícia. Questão 79. Quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, essa campânula adere com força tal ao seu suporte que impossível se torna suspendê-la devido ao peso da coluna de ar que sobre ela faz pressão. Deixe-se entrar o ar e a campânula pode ser levantada com a maior facilidade, porque o ar que lhe fica por baixo contrabalança o ar que, pela parte exterior, a comprime. Contudo, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá assente no suporte, por efeito da lei de gravidade. Agora, comprima-se o ar no interior, desse-lhe densidade maior que a do que está por fora, e a campânula se erguerá apesar da gravidade. Se a corrente de ar for violenta e rápida, a mesma campânula se manterá suspensa no espaço, sem nenhum ponto visível de apoio, à guisa desses bonecos que se fazem rodopiar em cima de um repuxo d'água. Porque então o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como faz o ar com a campânula da máquina pneumática, como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessária a derrocação da lei de gravidade. Conheceis, porventura, todas as propriedades e todo o poder desse fluido? Não. Pois, então, não negueis a realidade de um fato apenas por não poderdes explicar. Questão 80. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se, pelo meio indicado, o espírito pode suspender uma mesa, também pode suspender qualquer outra coisa, uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, também pode, tendo força suficiente, levantá-la com uma pessoa sentada nela. Aí está a explicação do fenômeno que o Sr. Home produziu inúmeras vezes consigo mesmo e com outras pessoas. Repetiu durante uma viagem a Londres e, para provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica, fez no forro, enquanto suspenso, uma marca lápis e que muitas pessoas lhe passassem por baixo. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium de efeitos físicos. Naquele caso, era ao mesmo tempo a causa eficiente e o objeto. Questão 81. Falamos há pouco do possível aumento de peso. Efetivamente, esse é um fenômeno que às vezes se produz e que nada apresenta de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula sob a pressão da coluna atmosférica. Tem-se visto, sob a influência de certos médiums, objetos muito leves oferecerem idêntica resistência e, em seguida, cederem de repente ao menor esforço. Na experiência de que acima tratamos, a campânula não se torna realmente mais nem menos pesada em si mesma, mas parece ter maior peso por efeito da causa exterior que sobre ela atua. O mesmo provavelmente se dá aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porquanto sua massa não aumentou, porém, uma força estranha se opõe ao movimento, e essa causa pode residir nos fluidos ambientes que a penetram, como reside no ar a que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula. Fazei a experiência da campânula pneumática diante de um campônio ignorante, incapaz de compreender que o que atua é o ar, que ele não vê, e não vos será difícil persuadi-lo de que aquilo é obra do diabo. Dirão talvez que, sendo imponderável esse fluido, um acúmulo dele não pode aumentar o peso de qualquer objeto.
De acordo, mas notai que se nos servimos do termo acúmulo foi por comparação, não porque assimilemos em absoluto aquele fluido ao ar. Ele é imponderável, seja. Entretanto, nada prova que o é. Desconhecemos a sua natureza íntima e estamos longe de conhecer todas as propriedades. Antes que se houvesse experimentado a gravidade do ar, ninguém suspeitava dos efeitos dessa mesma gravidade. Também a eletricidade se classifica entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e oferecer grande resistência a quem queira suspendê-lo. Tornou-se, assim, aparentemente mais pesado. Farei lógico afirmar-se que o suporte não existe simplesmente por não ser visível. O espírito pode ter alavancas que nos sejam desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites do testemunho dos sentidos. Só por uma causa semelhante se pode explicar o singular fenômeno, tantas vezes observado, de uma pessoa fraca e delicada levantar com 2 dedos, sem esforço e como se tratasse de uma pena, um homem forte e robusto com a cadeira em que está assentado. As intermitências da faculdade provam que a causa é estranha à pessoa que produz o fenômeno.